verdade, essa conquista do partido do PCdoB é uma conquista coletiva, né? Então, alguns vão para o sacrifício e alguns outros acabam tendo o privilégio de ter um mandato, mas é um mandato também que serve ao partido. Então, eu fico muito feliz de estar, acho que é a segunda cidade que eu estou vindo. Eu estou indo ao interior, ou seja, vindo como deputado já, porque ainda a gente estava organizando as ações primeiro na Assembleia, ainda conhecendo um pouco a questão regimental e discutindo ainda também a questão da participação nossa dentro do próprio quadro da Assembleia Legislativa. Tipo, a gente conseguiu, eu vou daqui a pouco passar para vocês algumas ações já que eu acho que é importante na área nossa, que foi a formação de uma comissão e levar para dentro da Assembleia a discussão sobre o desporto, para o desporto, o lazer. E a bandeira principal do mandato não é a única, mas é a bandeira principal do mandato. Eu, vindo aqui a Santo Antônio, mais uma vez, porque acho que é a quarta vez que eu venho aqui, na terceira vez que eu venho aqui a esse espaço, com a Milton. Já quando o Milton esteve lá, ele disse: Milton, nós vamos ter que começar a discutir algumas questões lá de Santo Antônio de Jesus, junto com a Islã, para a gente fortalecer o partido, dar um mandato ao partido, um mandato parlamentar, e fazer com que o partido local utilize esse mandato para fortalecê-lo na cidade, no município e na região. Santo Antônio de Jesus é um mundo, é uma cidade enorme, é uma cidade pujante, uma economia forte, e a gente precisa ter uma participação mais efetiva nesse sentido. Mas ela já é um vereador que está muito próximo de assumir, às vezes não assume, volta, não assume, né? Bateu na porta, fica na suplência. Eu vou dizer a você o que eu disse a Everaldo há 2 anos atrás, quando a Everaldo era suplente lá em Salvador. Ele disse: esse negócio de suplência não dá certo, cara. Então, assim, vamos começar a trabalhar para você virar titular. E hoje, Everaldo, em Salvador, é titular, é um vereador do PCdoB, aliás, fazendo um trabalho com destaque na Câmara Municipal de Salvador. Eu espero que a gente consiga fazer de você daqui a 2 anos, também nessa condição, como a gente também está propondo ver se essa figura querida aqui, que faz um trabalho muito bonito, a Milton, se junta a nós também com esse propósito. Eu acho que cada vez mais, e outros que porventura também queiram, né? Porque na verdade a tendência nossa o partido decidiu, e eles não participam do diretório estadual, mas na comissão política decidiu que provavelmente em todos os grandes municípios da Bahia, na grande maioria, vai se ter uma candidatura a prefeito, vice-prefeito. Vereadores nem se fala, então, mas sobretudo, né, na majoritária. E eu acho que esse é um grande desafio do PCdoB. Eu estou falando muito do PCdoB, embora a grande maioria de vocês não façam parte do partido. A questão de vocês é mais o esporte, mas é bom participar, porque o PCdoB, durante muito tempo, ele conduziu a pasta a nível nacional e na Bahia conduz a pasta, né, estadual. Ainda comigo e agora com Elias Dourado, mas com Álvaro, primeiro com Nilton Vasconcelos e agora com Álvaro Gomes, que conduz a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda e também Esporte. Não vai demorar muito o Álvaro vir aqui conhecer, porque o Álvaro gosta também dessas questões. Eu acho que é importante até você fazer esse convite a Elias e a Álvaro para vir aqui conhecer o trabalho que é desenvolvido pela entidade. Então, assim, é necessário, eu acho que a gente já começa a pensar daqui para 2 anos, né? Está muito próximo. Já passou para... Se não tiver essa reforma política, aí não vai depender muito dessa reforma política, a gente vai ver como é que vai ser o andamento, mas é provável que em 1 ano e meio nós teremos eleição. E esperamos que vocês, a grande maioria que estão aqui agora, que os que já foram, possa fazer parte desse trabalho nosso aqui, inclusive partidário. Acho que eu vim fazer uma provocação a vocês aqui, eu falei isso a Milton, que não adianta a gente apenas fazer parte de ou amar uma coisa, ou uma modalidade de esporte, etc., e estar sempre separado das ações políticas, né? Está sempre esperando que alguém faça. Eu acho que é importante vocês participarem, fazer com que isso aconteça, e fazer com que
A pessoa que você, de alguma maneira, apoiou, ele tem esse compromisso com vocês. E a política, realmente, ela tem essa potencialidade. Independente do que a gente está passando, no momento atual, a gente está vivendo um momento grave, muito grave, tanto na questão econômica e também na questão política, mas eu acho que isso é importante para o país, né? Passar pelo que está passando. Eu acho que o Brasil vai sair mais fortalecido, a democracia vai sair mais fortalecida, e quem não deve sai também ileso dessa situação. E quem deve vai ter que pagar. Essa é a questão. Então, ontem estava todo mundo em polvorosa, muito. Você imagina o Senado, a Câmara Federal, o presidente do Senado, o presidente da Câmara Federal, envolvido numa situação como essa. Parece que o país vai parar, vai tudo paralisar, e eu acho que não. Eu acho que isso é uma resposta dos poderes, claro, e da sociedade que está exigindo que isso aconteça. E quanto mais políticos de mãos limpas, né, políticos de uma participação mais social, mais próximo do povo e mais comprometido com a causa do povo, eu acho que é muito legal isso. Eu acho que vocês têm que defender essa tese. Muito se fala que todos os políticos são iguais e não são. Não são, porque a natureza do ser humano é uma natureza política. Desde que ele nasce, ele já faz política desde que nasce. É a política da vizinhança, é a política do gostar, ele já vai fazendo o seu trabalho. A política partidária, ela vem com um sentimento, com ideologia, né, com pensamentos, ela vai se formatando no caráter da pessoa. E de repente ele se identifica com um determinado partido e diz assim, esse é o meu partido. Tem muitos daqueles que não, são conguistas, né? Vai para um lado, vai para outro, muda, esse não tem ideologia alguma, esse só tem apego ao poder. É a conveniência. Você já deve conhecer muitos por aqui. De repente, próximo de uma eleição, muda de um partido, vai para outro, porque aquele ali não deu espaço, ele vai para o outro porque ele quer lançar candidatura e tal. Esses caras não têm um sentimento ideológico, não. A ideologia dele é sempre estar no poder e usufruir do poder. E eu acho que o poder ele tem que ser compartilhado. Quem está no poder ele tem que compartilhar com aquele que colocou ele lá em cima, que é o povo. Então esse é o sentimento que eu estou trazendo para vocês, de um desafio que eu acho que vocês podem abraçar essa causa. Essa causa daqui a 2 anos, colocar 2 vereadores, 3 vereadores do partido, vereadores compromissados com a causa do esporte de Santo Antônio de Jesus, do Recôncavo, mais em especial daqui do município e dos municípios mais próximos. Bem-vindo, amigo, me desculpe a demora, viu? Fique à vontade, por favor. E essa causa, se vocês não abraçarem a bandeira, independente do que pensam ou não, vai ficar até difícil depois a gente ficar muito próximo de vocês, ou abrindo as portas para vocês, ou tentando defender essa causa que pode ser individual, por isso que a gente não quer. Né? Porque às vezes eu estou vendo aqui o pessoal do karatê, o pessoal do boxe, aí cada um fazendo sua causa individual, sua batalha individual. E é ao contrário, a gente entende que ela tem que ser coletiva, o esforço tem que ser coletivo. As leis, ela tem que ser leis que beneficiem o coletivo. E isso nós precisamos discutir muito. Né? Formatar, essa semana, foi ontem que eu tive um encontro com cerca de 40 presidentes de federações e associações de esporte em Salvador. Muitas das quais acho que vocês são vinculados, estiveram conosco lá. As associações aqui sempre são vinculadas às federações em Salvador, que é estadual. E todos discutindo essa questão do coletivo, das leis que a gente pretende colocar, ou pelo menos os projetos de lei na Assembleia. Se chegar a ser uma lei, ótimo que vai beneficiar a classe como um todo, né? Mas assim, é sempre naquela questão, gente, precisamos estar junto. A gente não vai ficar aqui suando sozinho, a gente precisa suar coletivamente, ou seja, o esforço de um tem que beneficiar o outro, mas o outro também tem que fazer o esforço para que a coisa aconteça. Então, daqui a 1 ano e meio, como o Islam falou, nós vamos ter um embate aqui. Né? Um embate político, que ele pode ser benéfico ou maléfico, dependendo da escolha de cada um de vocês. Maléfico para a sociedade como um todo, mas em especial para as atividades de vocês. Então, vocês estão aqui porque têm um sonho, têm desejo de ter apoio, têm que ter uma voz. Quando eu cheguei aqui, disse, olha, eu vou ser a voz de vocês lá na Assembleia.
Mas vocês precisam acreditar que eu serei essa voz. Vocês precisam estar junto de mim lá, participando de uma atividade ou outra, encaminhando e-mail, falando de uma situação que está acontecendo, utilizando o mecanismo do Hamilton, do Aislan, para poder isso chegar para mim. Ou então, numa visita aqui, reunir e falar assim, ó, está acontecendo isso e isso, como é possível se resolver isso? Ou se é possível resolver isso? Então, eu estou colocando a vocês assim, o partido, o PCdoB, está de braços abertos. Se vocês quiserem se filiar ao partido, não faz mal algum, não custa absolutamente nada, apenas tem que ter um sentimento, digamos assim, o que nós possuímos, e de um bem coletivo, de uma partilha coletiva. Esse sentimento de todos tem que ter um pouco dessa riqueza desse Brasil, e um pouco tem que ter justiça nesse Brasil, um pouco tem que ter, de uma forma quase que igual, né, os mesmos benefícios que aqueles mais abastados possuem. Esse é um sentimento que a gente precisa passar cada vez mais para as pessoas. E brigar, não é só sentir, é brigar, é deixar isso aflorar. É no dia de uma atividade estar dentro da atividade, no dia de uma reunião estar participando da reunião, estar pondo voz, colocando seu sentimento, colocando sua posição, mesmo que seja contraditória, isso é importante porque é democrático. Mesmo que você vá de encontro a uma série de outras, é importante que você tenha uma voz diferente, tenha um sentimento diferente. Isso vai fazer com que aquela maioria comece a pensar também que você pode ter um pouco de razão naquela tua colocação. Então, assim, Aislan é a figura que representa o partido aqui, que representa o diretório estadual do PCdoB nessa região. E eu tenho certeza que nesse projeto político vocês serão absolutamente necessários. Eu estou falando muito do projeto político, gente, porque a gente precisa fortalecer essa ação aqui dentro. Não adianta a gente fazer encontros regulares a cada 2 meses e a gente não ter assim, uma definição, né, partidária, política partidária envolvida nisso. Muita gente vai, eu não posso porque vai criar um problema, eu não posso porque a entidade... A maioria das entidades em Salvador, ou são estaduais, elas participam das atividades conosco. Porque é o único que defende isso. Tem propriedade. Porque quando eu cheguei na Assembleia, isso eu quero dizer a vocês, comecei a discutir a questão das comissões. Né? Chamava a gente lá e tal, fizeram os blocos, montaram os blocos e tal. Aí começaram a dizer, não, você vai pegar uma vice-liderança, o outro pega uma comissão. Aí eu disse, pô, eu vou ser vice-líder de governo para quê? Pô, tem 10, 12, então você é apenas mais um aqui dentro. Aí eu procurei saber o que é que tinha das comissões, qual era a comissão que tratava do esporte. Tinha lá comissão de educação, não sei o que, pronto. Mas quando você pega e vai ler um pouco do regimento dessa comissão, as obrigações que ela possui, está lá a palavrinha esporte escondida no campo. E esporte? E esporte, mas veja só, você já viu alguma comissão de educação discutir esporte? Não vai discutir, tem tantos problemas na própria educação, que ela vai se ater à pauta da educação. E foi interessante que quando eu falei isso no plenário, e pedi ao presidente e aos demais parlamentares que me permitisse consolidar criar essa comissão, por tudo que o esporte já vem representando, ou que representou, que representa e que representará. Porque tivemos um mundial com investimento enorme, vamos ter as Olimpíadas agora com investimento enorme, isso tudo no Brasil. Saímos de uma secretaria para um ministério a nível nacional. Né? Hoje é uma política pública, o esporte no Brasil já é uma política realmente de Estado, porque tem seu ministério tratando dessas questões. E aí eles concordaram, eu consegui aprovar, porque tem que aprovar isso na plenária, eu consegui aprovar e nós criamos a Comissão do Desporto para Desporto e Lazer. Eu sou o presidente dessa comissão. Ela acontece todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. É aberto ao público. Tem sempre toda semana tem uma pauta distinta. Né? Semana que vem, dia 11, quarta-feira.